Entrevista do século. Conversas para pensar a realidade e a transformação do Espírito Santo. Olá, bem-vindo, bem-vinda, bem-vindo. Eu sou Vitor Taveira, essa é a Entrevista do século, aqui direto do Estúdio 42B, no centro de Vitória. Essa e outras entrevistas você encontra no canal do Século Diário, nas plataformas de podcast, no séculodiario.com.br. Hoje o assunto é justamente o centro de Vitória, né, onde nós estamos aqui, coração da capital capixaba, grande importância histórica, né, e fruto de muitos debates, né, contemporâneos também aqui no Espírito Santo, da disputa de projetos. Então, para falar disso, recebemos aqui o Wallace Vonicenha, que é vice-presidente da Associação de Moradores do Centro de Vitória, a AMACentro, a Clara Miranda, que é professora de Arquitetura e Urbanismo da UFS, Universidade Federal do Espírito Santo, e a Rosilene de Lá, que é diretora de Cultura de Paz e Segurança da AMACentro também. Bem-vindos. Obrigado pela presença aqui. Convidando vocês principalmente porque o tema é importante, né, para a gente discutir aqui no Estado do Espírito Santo, e porque nessa sexta-feira vai ter início o ciclo de atividades chamada Diálogo sobre o Centro de Vitória, né, organizado em parceria da AMACentro com o Núcleo de Arquitetura e Urbanismo e o Programa de Pós-Graduação em Arquitetura da UFS. Então começa sexta-feira, 20 de outubro de 2023, às 18h30, com uma mesa sobre patrimônio artístico, cultural e histórico. E no sábado, né, dia 21, tem oficina de ideias com o tema História, Patrimônio e Conservação, a partir das 9h30 da manhã, na FAFI, não é isso? Todos dois. Aqui na FAFI, que é no centro de Vitória. Então, assim, queria começar abrindo essa conversa para a gente entender, né, um pouco qual é o momento hoje do centro de Vitória, né, para a gente entender a partir daqui e também para além daqui, né. Estava conversando aí com o pessoal, com a professora Clara, né, para contextualizar um pouco da gente do que tem acontecido com o centro. O que acontece no centro de Vitória não é isolado do que tem acontecido no Brasil e no mundo, né, com os centros históricos. Então, eu queria que você explicasse um pouco assim, houve um esvaziamento, num certo, quer dizer, foi uma região importante, houve um esvaziamento, e agora você tem uma retomada e, como a gente falou, uma certa disputa de projetos, né, sobre o rumo dessa localidade. Bem, a área central de Vitória tem sua história particular, tendo em vista, né, os processos de descentralização que começaram se fortificar, né, se fortalecer a partir da década de 80, a partir da implantação do plano diretor, a Praia do Canto se coloca, isso em termos de Grande Vitória. Com a terceira ponte, aparece uma nova frente de expansão para o lado de Vila Velha, e com Minha Casa Minha Vida aparece uma frente de expansão tanto para Cariacica quanto para a Serra, né? Esse novo censo mostra como que a população da Serra cresceu e a de Vitória. Também Vitória perdeu alguns bairros que contavam para Vitória, né? Hélio Ferraz, bairro de Fátima, contavam. Então, mas de qualquer maneira a população reduziu tendo em função disso. E a franja, né, de Vitória cresceu, né? As divisas ali, né, com os 3 municípios foram regiões que foram crescendo também. Os municípios vizinhos cresceram a partir de uma relação com Vitória. Então, Vitória tem essa história particular, mas a gente tem uma pandemia no meio. E a gente também teve uma crise econômica que tem um ponto forte em 2008 e depois em 2015. Esses dois momentos dão impacto nas áreas que são centros consolidados na Grande Vitória como um todo. A gente tem um trabalho, o Oriente tem um trabalho do Bruno Lousada que mostra como que essas áreas centrais mais tradicionais têm perdido espaço para os grandes shoppings. Você vai ver quem é que está mais dinâmico, Divino Espírito Santo, com o Shopping Vila Velha, Montserrat, na Serra, ou Mochuara, até o que é muito dinâmico, que é a Avenida Expedito Garcia, perdeu para outro lugar. Então, é muito forte o impacto desse tipo. O comércio do centro sofreu impacto do shopping. De todas as áreas centrais os cinemas, tradicionais. Que eram tudo no centro também. Das áreas tradicionais tem perdido para esse grande varejo. Mas também, o que a gente também percebe é algumas áreas populares se dinamizando. A gente vê Novo Horizonte bem dinâmica, a gente vê Marcílio de Noronha. Então, você tem um impacto da descentralização, do crescimento, do espraiamento,
que vai tirando pessoas, o comércio popular que tinha sido uma grande manutenção, quando aparece Shopping Vitória, quanto o comércio da Enseada do Suaia e o comércio da Praia do Canto, né, são os espaços mais dinâmicos, vai tirando um pouco de um perfil que era no centro e passa para outro lugar, que ficou popular. Mas até o popular hoje perde espaço para Novo Horizonte, para outros lugares, né? Então tem a pandemia. A pandemia, sim, que é um fator que afetou todos os centros. Tem centros que passam por momentos parecidos como o nosso. Recife, por exemplo, que é um que a gente convidou o Zeca Brandão, que trabalha. Vai estar aí nesse ciclo, ele está na última etapa do nosso evento e ele faz um trabalho de compreensão de que pode ser feito para o Recife. Heloísa Rodrigues, ela é de Londrina. Londrina também está passando por processos parecidos. Eles, inclusive, fizeram um evento com o mesmo nome que o nosso, Diálogos. E o que é interessante é que a gente botou o nome do nosso anterior, né? E o que a gente pode falar? E organizando o material para fazer o evento, que foi uma solicitação da Macento, depois eles podem colocar, né, a visão deles, porque eles são moradores daqui, então eles veem os impactos, né, das dinâmicas de descentralização, das mudanças de produção, das crises, né? O que a gente viu é que muitos locais estão passando por crise parecida. Mato Grosso, a gente viu, Londrina, Recife, como a gente viu, e todo mundo, São Paulo, está todo mundo fazendo planejamento. Quando a gente começou a pensar, ainda não tinha sido anunciado que aqui em Vitória também vai ter, que é muito positivo, né? Então, aí, depois que a gente descobriu que vai ter um plano integrado, o nome do plano é Plano Estratégico de Conservação Integrada e Planejamento da Área Central de Vitória, que vai ser desenvolvido pela Humble, com fomento, né, com financiamento do BID, né? Era uma questão que a gente visava com esse encontro, preparar as pessoas para ver que uma intervenção na área central precisa ser integrada, porque tem comércio, serviços afetados, a gente ainda tem um porto, aqui dentro da área central, e o porto tem todo um conjunto de arranjos, né, de instituições, de entidades e de outros estabelecimentos que são, vamos dizer, correlacionados a ela, que podem e devem ser implantados aqui na área central. Tem a questão da moradia, né? Mas, assim, só para finalizando, para fazer o evento, a gente fez um questionário com a população e, tendo essa passada pelas crises centrais e pelos nossos próprios estudos, a gente indicou vários pontos, né? Uma economia, comércio, serviços e turismo, o outro porto, distrito criativo, meio ambiente, paisagem, infraestrutura, acessibilidade, história, patrimônio, territórios populares, moradia, governança, segurança, saúde, assistência, trabalho e outros. E aí, para nossa surpresa, o mais votado foi patrimônio, o mais votado foi patrimônio e história. Segundo, como deveria ser, eu acho, economia, porque eu acho que um dos pontos que tem que ser requalificados na área central e repensados e retrabalhados é a questão da economia, do comércio e dos serviços. Terceiro, meio ambiente, com uma grande preocupação com zeladoria, uma grande preocupação, assim, as pessoas puderam se manifestar, uma grande parte das manifestações foi para a questão da manutenção e da área central. Outro muito votado foi segurança, mas, assim, disparado foi patrimônio e comércio. E depois teve também moradia, que a gente faz uma defesa grande, que a moradia atrai outros serviços, outros equipamentos, atrai público, e ela traz vida em mais horários, inclusive. Né? Isso vai impactar no que a gente vai falar depois, que é a própria questão da segurança, né? A movimentação de pessoas. E isso é uma questão no centro muito fácil de observar, né?
como que a vida noturna, a região dos bares, cria, na verdade, segurança. Essa movimentação cria a sensação de segurança, enquanto os outros lugares que não tem essa movimentação, que às vezes não tem uma iluminação adequada, enfim, outras questões, acaba sendo mais perigoso. Mas o que você trouxe aqui é interessante, né? E podemos até, talvez surpreendente, ou talvez não, mas assim, como chama a atenção a questão do patrimônio, da história. Eu vou pegar o gancho que o Wallace, que é historiador também, né, professor, para falar um pouco de como é que você vê assim, essa questão do patrimônio existente aqui no centro de Vitória, porque por mais que assim, o centro econômico, as grandes empresas de Vitória saem, né, a maioria ali do centro, e vão ali para a Enseada do Suá e tudo mais. O poder público também, municipal e estadual, ele acaba saindo, agora tem uma política de ir voltando aos poucos, né, a ocupar o Saldanha, né, que está sendo ocupado, por exemplo, agora, enfim. Tem um projeto, uma movimentação nesse sentido, mas o centro também não perdeu, né, e se fala, alguns aqui no centro falam que apesar das gestões, né, dos governos, que não tem feito muito, em algum sentido, por essa movimentação, a movimentação cultural, ela é uma força econômica e é uma força também que impacta na segurança, que impacta em vários sentidos. Então, que você falasse um pouco dessa importância histórica e cultural do Olha, centro. assim, né, é fato, quando você falando, né, a gente repensar nisso, né, o valor histórico que nós temos da nossa capital de Vitória, do Espírito Santo, ela é imensa. A questão é que, muitas vezes, esse próprio poder econômico, ele desrespeita a nossa história. É um absurdo, assim, até citar, o que a EDP nos faz com o nosso patrimônio, essa quantidade de fios que tem exposto, que escondem, porque, assim, quando a população fala, eu pedi um socorro por ela. É desrespeitoso. Visual. Quando a gente fala, por exemplo, em monumentos, a gente tem dentro de Vitória, foi, durante algum tempo, uma chamada cidade educadora. Pelo seu monumento, para você ter uma capacidade, né, que a professora Clara coloca desses processos, ele é um processo, inclusive, de educação. Você pode fazer roteiros turísticos, você tem essa capacidade de estudar a cidade, mostrar a diversidade cultural que está aqui. Porque a cultura está enraizada em todos os momentos, né? Ela não deixa de pulsar aqui. Então, assim, esse processo que está. Então, como você trabalhar a questão da acessibilidade, entender também quem são esses moradores. Então, quando nós nos colocamos quanto associação de moradores, é pensar esse patrimônio histórico material que está aí, que é necessário. Veio o retrofit agora, legal. O que é o retrofit? Retrofit é benefícios que a prefeitura oferece, né, aos moradores que vão realizar suas obras, com isenção de IPTU. Então, é interessante que possa. Mas ele precisa mais. Eu acho que é importante que a prefeitura tivesse um fundo de restauro, para quem tem um patrimônio, entender que as pessoas que têm imóveis que são tombados pudessem ter acesso a esses fundos para fazer o seu restauro, pudessem acompanhar. É importante que esses imóveis fechados hoje, né, pudessem ter um IPTU progressivo, pudessem ser cedidos para novas moradias, porque o centro precisa de novos moradores. Nós estamos com uma quantidade de prédios imensos. O comércio hoje se estabelecer, ela precisa também de pessoas que consumam. Ela precisa de espaço, por exemplo, ser cedido também para aspectos de atividades culturais, para oficinas cooperativas, que possam, porque o perfil econômico também, ele vai estar um pouco diferenciado. É muito interessante, assim, né? Até voltando a dar parabéns ao seu programa, como se utilizando de um espaço, de um estúdio dentro do centro, como outros estúdios possam ter outro tipo de viabilidade econômica. Por exemplo, nós temos a viabilidade. Outra coisa de grande empresa é necessário falar. É necessário que essas grandes empresas respeitem o centro histórico de Vitória. Você vê, por exemplo, eu vou aqui, a Ambev financia não sei quantas estruturas fora no eixo Rio-São Paulo, em bares e restaurantes. Qual o apoio que essas distribuidoras dão para os bares daqui? Nem sequer um banheiro químico disponibilizam para esses bares no evento. Vivem grandes distribuidoras de suas bebidas. Aí os moradores, sem as informações devidas, sem o aspecto que pode colaborar
na questão da segurança, na questão econômica, do desenvolvimento do bairro, ficam refém, porque não conseguem de uma estrutura. É preciso pensar o poder público, de que maneira... Por exemplo, o poder público hoje, né, a gente tem um baita patrimônio histórico-cultural. E cadê o projeto Visitar? Hoje você tinha... Como é que eu formo né, estudantes, os jovens, conhecendo o nosso patrimônio com os patrimônios fechados? Não tem mais visitação. Até as placas indicativas que foram colocadas há 20 anos atrás foram retiradas, não existem mais. O que é a Praça Costa Pereira, o que é isso, para onde eu vou, para onde eu estou. Um dia desse encontrei um grupo que defendeu na prefeitura retirar uma escultura porque era amontoado de ferro contorcido. Não conheço nenhum valor histórico que estão colocados dentro da cidade. E se você olhar o mapeamento de escultura, de patrimônio, é impressionante, né? Como o centro, na cidade de Vitória, concentra, né? Eu não vou saber dizer um percentual, mas é um percentual, é mais da metade, né? Dos equipamentos, das construções históricas, dos monumentos, tem uma concentração muito grande que faz e disso. de valor. E questão ali... De valor também, não são coisas simples, nós estamos falando de artistas nacionais, internacionais, reconhecidas. Por isso eu falei, é uma cidade educadora. É isso que nós precisamos retomar, né? Retomar esse patrimônio histórico, de fato, que seja apropriado por todos, reabrir territórios, como da Piedade, os tipos de arquitetura. É muito interessante quando você estuda arquitetura, passeando, né? História da arquitetura para o centro de Vitória. Você vai do colonial, mas ao mesmo tempo você vê a arquitetura da década de 70, você vê o período dos anos 70, os tipos de moradia, os terraços aqui da região do Morro da Piedade, da Fonte Grande, é riquíssimo o nosso patrimônio. Eu vou só puxar um outro assunto, aproveitando aqui que a Rosilene falou, que ela ressaltou, né, que ela é diretora de Cultura e Paz e Segurança. Ela disse que eles fazem questão de manter cultura de paz, né, esse nome. O que eu acho que é até raro, né, nessas sessões, você falasse um pouco disso, porque é uma questão também que tem sido muito forte, né, a questão da segurança no centro de Vitória, inclusive de uma disputa muito forte de narrativas, né, com essa narrativa da extrema-direita e outra defesa, né, que eu acho que a cultura de paz é uma sinalização também política. O que é essa cultura de paz? Como é que você vê a construção de uma política de segurança para o centro de Vitória? Então, o termo... Boa tarde, gente. O termo cultura de paz, ele vem a partir da ONU, foi uma proposta do nosso ex-vice-presidente da época, o pastor Cláudio, um querido, também morador do centro, ele que propôs que antes de falarmos em segurança, a gente precisava falar em cultura de paz, ele estava correto. Né? O centro histórico ele é rodeado por morros e, ora, a violência é um pouquinho maior nos morros do que aqui embaixo. Aqui embaixo nós temos um grande volume de roubo contra o patrimônio, mas a violência maior contra a vida está nas comunidades. E, horas, a gente abraça mesmo, levando a paz para essas regiões, porque, por exemplo, a criança que mora, não importa, tanto a parte baixa quanto a parte alta, ela se encontra nas escolas. E, horas, a gente tem que dialogar junto às escolas, junto à creche Menino Jesus, por exemplo, que é uma das que a gente mais visita, né? E, volta e meia, a gente tem que fazer uma mobilização, porque o período que ocorre um tiroteio nessa região, por exemplo, mesmo sem vítima, ela é um afronto à nossa saúde mental, a todos, né? Todos e todos. E como trabalhar isso na educação? Então, a irmã Anete, que é uma das coordenadoras lá da creche Menino Jesus, ela sempre nos fez essa provocação de uma forma muito acentuada. E aí ela dizia, minhas crianças estão sem paz. E aí a gente tinha que pensar assim, como minimizar esse impacto, levando a segurança de alguma forma, o conforto de alguma forma. Mas, na verdade, nós, enquanto adultos, estamos tão aflitos quanto esse menor. Porque, por exemplo, tratando de segurança e arquitetura, como ficar à vontade para você fotografar um imóvel? Vou dar um exemplo clássico aqui. A gente estava na inauguração recente de um grande espaço, que é a Costa Pereira, né, que já é uma realidade que é o Hubbard, e a gente quer fotografar o nosso querido teatro e a gente se depara com duas inseguranças. A primeira insegurança é ficar com o celular na mão. E a segunda é o que eu vou fotografar primeiro, os fios ou o imóvel? Essa insegurança, enquanto moradora também, sabe, ela é um afronto contínuo para nós. Essa falta de atenção que o Wallace citou muito bem. Eu queria trazer aqui também uma observação que a professora Clara trouxe para nós em relação
a economia local, né? Nós perdemos 2 grandes comércios aqui, 2 supermercados. Um foi o São José, o outro foi o Chuamba. Já não existe mais, então pode falar o nome, né? Que eram 2 redes, são 2 redes importantes. Vocês ainda mantêm um, né? Mas Chuamba nos abandonou. A Costa Pereira sempre foi um local muito frágil, um local de passagem, seja para ir para Capixaba, Piedade, Fonte Grande, Cidade Alta. É um caminho. E nos preocupou muito a saída desse imóvel que ia e vinha esse supermercado que agora parece que fechou de vez. E isso é um reflexo da economia que não é tratada com a condição que se precisa aqui na capital. Eu vou dar um outro exemplo de insegurança e também um registro de falta de atenção à economia local, que é a Vila Rubim. Né? Foi feito algumas reparações na região, que a prefeitura chama de restauro, que para mim é reforma, mas tudo bem, a arquitetura fala melhor disso do que eu. Houve uma reforma da peixaria, está previsto uma reforma de outros pontos dentro do mercado da Vila Rubim, onde tem os vendedores de erva, que isso é muito bom, mas tem uma outra reforma prevista que já tem alguns meses que eles simplesmente foram lá e desfizeram uma praça, e está lá parado, e ninguém fala mais no assunto. Você passa lá, tem um monte de fio exposto, caído. Minimizou o impacto de violência? Minimizou o morador em situação de rua, que de repente era o agravante da região? Não, mas tirou o espaço de trabalho de pessoas que sobreviviam daquele ambiente. Então, quando você me diz assim, cultura de paz, ela traz tudo isso. Assim, se eu não estiver bem, eu não consigo nem ter a paz para mim, quanto mais levar para você. Então, para nós, enquanto associação de moradores, é muito relevante usar esse termo de cultura de paz, para a gente primeiro chegar bem. Se a gente chegou bem, o resto a gente tenta. Tem uma frase marcou muito quando o Jorge Melguizo, que é um pensador colombiano, ele falou assim: o contrário da insegurança não é a segurança, é a convivência. E isso pensando, inclusive, a associação de moradores, né? Quer dizer, é a convivência que gera a sensação de segurança. É você conhecer o seu vizinho, conhecer o comerciante, conhecer, inclusive, né, a polícia, que ela seja comunitária. Porque é isso, né? E assim, por exemplo, a Guarda Municipal é o contrário, né? Em vez de você investir na polícia comunitária, você é investido cada vez mais na polícia ostensiva, né? De fuzil. Ali na Vila Rubim, você passar, você vai ver a guarda de alto calibre do lado da PM, né, junto com o posto da PM, que é uma coisa que mais te assusta do que você se sentir seguro, né, de quero você conhecer as pessoas e tal, né? Então esse é um aspecto me parece fundamental, né, de pensar. E preocupante, né? Oi? E preocupante. E preocupante, né? Pensar quase vai ser. Inclusive, que a polícia deve ser um último recurso para a solução de conflito, não o primeiro recurso. Porque assim, deve ter outras alternativas da sociedade para conseguir dialogar. Desculpa, é porque nós temos esquecido uma base que é o grande tiro, que é o diálogo. Hoje, nós estamos colocados num momento de tantos extremos, né, sem essa possibilidade. Então, assim, quando a gente propõe, né, esse momento junto, trazendo, foi o que a gente pensou no primeiro momento, a própria universidade, para trazer esse conjunto de diferenças que possam ter. O que o centro urbano é isso, né? É esse conjunto de diferentes que vão trabalhar para um bem comum. A paz não é o silêncio, né? Ela é a convergência por direito, convergência por saúde, por educação, por acesso ao lazer, à cultura, né? À arte, no seu bem-estar. Você tocou uma coisa que é uma questão interessante que a gente tem que trazer para o diálogo e nos foi ainda apontado, por exemplo, os moradores, que é a questão do uso do mercado da capixaba. Não só para os moradores, porque é interessante, né, que a gente traz o centro como fosse algo exclusivo dos moradores. Exato. Só que o centro ele é amplo, né? Você tem um morador, mas todo mundo intervém. Transita, participa. Sim. Por exemplo, o centro hoje histórico, eu não canso de falar mesmo como historiador, eu possuo uma admiração tão grande pelo curso de arquitetura, porque assim, lá, né, a velha história fala e repito, eu dou parabéns, porque hoje o patrimônio histórico do centro de Vitória muito se deve ao curso de arquitetura lá dos anos 80. Porque quando existiu o movimento, quando foi que demoliram a antiga sede da prefeitura, a reforma do Ministério Público Federal,
Os estudantes do curso de arquitetura fizeram uma intervenção mostrando a necessidade da preservação do prédio do Grupo Escolar Gomes Querdim, que é, na verdade, a FAFI, né? Então, a partir dali, toda a universidade, através do curso de arquitetura, passa a se discutir a preservação do centro histórico. Então, assim, é muito marcante essas ações. É preciso dialogar. Quando a gente coloca nisso, né, nessa cultura de paz, e a gente vem trazendo para esse debate a questão, aí coloca toda a situação em cima dos moradores de situação de rua como fossem os grandes vilões do processo. Mas não se busca de que alternativas se buscar. Então, é nessa ação do dialogar mesmo que a gente precisa construir aí essa cultura de paz. Eu estava vendo até um documentário que falava um pouco sobre isso, sobre São Paulo, que eles foram fazer uma escavação para o metrô e acharam, acho que era o trilho do bonde que passava. Os caras falavam como é que a cidade foi sendo construída em camadas, uma em cima da outra. Você vai e constrói outra coisa moderna em cima do que tinha e aquilo fica perdido, né? Então, assim, esse olhar é muito importante. Eu queria só acrescentar, quando você iniciou a sua fala, você falou assim, como é que está o centro? Como é que está o centro? O centro está dialogando de uma forma muito tímida. A Amacento vem fortalecer esse diálogo através, que eu posso chamar aqui, de um grande fórum de debates, né? Várias mesas, vários momentos, em diferentes ocasiões, diferentes horários, preocupada inclusive com a criança. Se você for fazer a sua inscrição, ela está lá. Ou seja, tem uma preocupação com a coletividade, né? Mas a gente não pode deixar assim, de fomentar uma coisa importante que acontece no centro, que é os diálogos nas casas de eventos daqui. Eu vou te citar um exemplo prático. Infelizmente, esse ano nós tivemos dois feminicídios aqui em nossa região. E um foi um afronto maior, assim, como os dois foram no final de tarde, em seus apartamentos, né? Vida privada é complicada, às vezes, diretamente, a gente prevê quando é que vai acontecer e tentar evitar. Mas, na prática, após um feminicídio, um alerta muito interessante surgiu de uma casa que eu acho uma ação muito louvável, que foi o quê? O debate de o que está ao nosso alcance fazer. E aí, uma dessas casas de eventos, que promove evento mesmo, relacionado a pessoas, a diversas pautas, que uma delas é o Telema, nós provocamos um debate de homens com mulheres. A pauta era exatamente essa. Homens com mulheres, vamos falar como é que está essa violência, porque vocês, homens, têm essa função de nos proteger mais do que nos agredir. E o debate foi mais ou menos em cima dessa versão. Então, assim, o momento aconteceu, a gente queria falar em segurança, mas uma segurança assim, do nosso jeito. Assim, como é que podemos fazer essa rede se ampliar? E esse diálogo que a Amacentro, junto a outros parceiros, propõe aqui, é mais ou menos assim, é isso exatamente, diálogo sobre o Centro de Vitória. Como é que estamos nós? Né? Como é que estamos pulsando? Como é que estamos vivos? A pauta da segurança, ela está aqui como segurança, mas de uma forma muito saudável, né? Porque ela vem aqui junto com a arquitetura, que aí eu deixo a professora Clara falar melhor, né? Que ela vem tratando em dezembro, 9 de dezembro exatamente, segurança e espaço urbano. Eu acho que cabe também entender, né, como o Wallace falou, que não é um filtro, né? Não é quem é do centro que pode falar sobre o centro. E parte com uma coisa fundamental é entender a diversidade e a complexidade desse território com todos os atores que atuam nele, seja os que moram, os que trabalham, os que transitam, os que vão para a festa, porque o que tem acontecido também é isso. Como dosar o limite, né? Eu acho que existe legislação para isso, existe tudo mais, mas assim, existem muitos abusos, né? De violências cometidas pela própria autoridade policial dentro do centro, que a gente vê acontecendo, especialmente no projeto Subúrbio, que tem a ver com insatisfação de moradores, com a atuação de políticos ultraconservadores, que querem também fazer seu holofote, a atuação das forças policiais. Então, assim, precisa ter um entendimento também de quais são os limites e de como caber todo mundo nesse território, porque tem que caber pessoas que querem tranquilidade, pessoas que querem fazer festa, pessoas que querem transitar, pessoas que querem ficar parado, enfim, pessoas que têm gostos diferentes, gostam de música, enfim, um monte de coisa acontecendo, inclusive, né? E o centro tem essa característica de ser um lugar de mobilização de vários aspectos, né? Sim, e o mais saudável, eu penso que é o diálogo, né? Eu vou citar, na prática, eu fui vítima do racismo recente em um determinado estabelecimento dentro do meu bairro.
E aí liguei para o proprietário e falei, eu quero uma reparação. Que tipo de reparação? Eu não vou para a rede social dizer nome, eu não vou, não quero recurso financeiro, não quero anos de hambúrguer, nada disso. Mas eu quero que tenha uma formação. E eu sou a pessoa que vou dar uma formação de racismo estrutural, porque, para mim, essa é a reparação que aqueles funcionários naquele dia precisavam, conhecimento. Então, nesse sentido, eu penso que quando a gente dialoga nesse sentido, nós estamos trazendo uma cultura de paz à nossa região. E é essa a meta. Cultura educadora. É muito interessante também, assim, você falou uma coisa de transitar, né? E assim, e do tempo, né? Do tempo histórico. Você falou do subúrbio. Assim, como são os valores, né? Esse modelo? O que era o subúrbio há 30 anos atrás? O que funcionava ali? Não, e é curioso assim, a provocação que é colocar subúrbio, o nome de uma festa, de um evento, no centro da cidade. Só que reúne uma ali era o população, né? Era o antigo Escandinávia, que era o centro de encontro, né, dos marinheiros, das prostitutas, dos travestis da época. Sempre foi um lugar do chamado marginalizado e não de fazenda ali. Agora, é interessante isso, é preciso trabalhar o respeito, também entender quem são esses moradores do centro, né, que são pessoas hoje, também um grande número, onde tem maior concentração de idosos, mas aí é preciso pensar também, e não só, e criar condições do tráfego, de trafegar mesmo. Como é que hoje o idoso consegue atravessar uma calçada? Não consegue, porque tem um poste no meio. A questão da acessibilidade no centro é algo que nos traz. Então, é preciso, hoje, quando você consegue querer ir, por exemplo, a uma padaria com o carrinho de criança, você não consegue, porque a quantidade de sacos de lixo que estão na rua junto com o poste, você não consegue. Então, veja, mais uma vez, o convite passando depois para a Clara falar, é essa questão do diálogo. Porque assim, a gente foi tentando buscar trabalhar com o poder público, mas fomos vendo que também essas ações elas acabavam sendo todas pontuais. É preciso a cidade, o bairro, ser pensado e planejado, que nem foi feito. O que acontece? Nós não tivemos... se a gente pega umas imagens dos anos... Acho que Clara acompanhou isso lá nos anos 80, falava, não, nós precisamos esvaziar o centro, para salvar o centro era precisar esvaziar, porque não tem garagem, não tem estacionamento. Aí, impulsionado por essa política, né, de espraiamento, você chama, né, ela vai se alongando, esvaziou isso tudo de repente. Tanto é que a solução para aquela época, olha que loucura, era tirar os órgãos públicos para diminuir o fluxo, né, de automóveis pelo centro. Hoje a gente começa isso, né? A repensar, para dar movimento ao centro. Isso é bacana, eu acho que a gente, né, nessa expectativa é grande, eu acho que a gente tem a possibilidade do IAPI, que tomara que venha com o projeto de moradia, né? Que possa vir. A gente tem a vinda de outros órgãos públicos estaduais, né? Como a gente teve agora, também a Prefeitura Municipal. Então, nós vamos viver um momento em 2024 de muito pensar esse centro, de dialogar. Inclusive, na contramão, você falou, né? Pensar o centro, inclusive, com menos carro, né? Correto. Esse é um desafio que tem acontecido, claro, internacionalmente. Né? Aquele pedacinho de Rua 7, que parece que na época foi, inclusive, polêmico, né? Que virou um calçadão, é um dos lugares mais vivos, mais gostosos de estar no centro, porque você cortou o carro e virou uma região de passeio, né? Perfeito. De convivência, de circulação. Com o uso do aplicativo, por exemplo, hoje você vai diminuir... O estacionamento rotativo também, o problema de vaga diminui um pouco, porque você tem que pagar. Enfim. Clara, estavam passando para você, nem fazendo pergunta, mas então, tem algumas questões que foram colocadas, né? Eu falei assim que tem uns centros populares aparecendo nas áreas, né? Tipo Novo Horizonte aparece com uma dinâmica bacana, ou Marcílio de Noronha também aparece, mas são centros que são bons porque ajudam no problema da mobilidade, tá? E também na economia local, mas que não tem essa diversidade que tanto foi falada aqui. Há necessidade dessa superposição
vamos dizer, de instituições, de cultura, dessa convergência, né? Por exemplo, que a gente pode notar, o hip hop, o samba tem o centro como âncora, né? E outros, carnaval, etc. Né? Então, essa necessidade de convivências, até um pouco de conflito, né? Ela é necessária. E, como disse uma colega minha, um dia que foi apresentado um trabalho sobre subúrbia na geografia, né, os meninos vieram, fizeram trabalho e falaram muito que chama subúrbia e atrai muita gente de subúrbio. Exatamente. Que não consegue se manifestar sua sexualidade, sua cultura diferente lá nos seus locais, vem para o centro e não tem como voltar, porque não tem a mobilidade favorecida, né? Agora vou para o lado do diálogo, né? Então a Amacentro nos convida para ajudar a pensar, e a forma como nós organizamos a programação se deve muito a atender, como dizia a Rose, os moradores. Na sexta de noite, só na primeira vez que vai ser 18h30, todos os outros são marcados para 19h, para as pessoas chegarem do trabalho, mudarem a roupa e irem, isso uma vez por mês, né, nesses 3 meses que restam. Outubro, novembro. E como a gente espera que as pessoas vão estar cansadas, elas vão ouvir um pouco mais, né? No outro dia, 9h30, dá tempo de ir na feira e voltar, e umas oficinas de ouvir, né, um local de diálogo e de ouvir. Outra premissa do evento, que na época ainda não tinha se falado do plano integrado, muito necessário, como eu já disse, ainda bem que ele vai existir, que fosse organizada uma agenda com base nas reivindicações e no que aparecesse, né? Essa era uma das ideias. A outra ideia, que tendo planejamento já no meio do processo, aparece que vai ter o planejamento integrado, que as pessoas vão informadas, por exemplo, na área do patrimônio, quais são as resoluções que existem, quais são as recomendações que existem, quais são as tendências, quais são os potenciais e os problemas críticos que a gente tem, como a gente pode resolver. Com relação ao meio ambiente, apareceu, como eu disse para você, muita questão da zeladoria, muitas reclamações aqui. A gente tem uma sobre caminhabilidade, na segurança, né, que o espaço ele pode operar para favorecer ou não a segurança pública. A oficina vai ser sobre isso. E a professora Luciene, que vai dar essa oficina da segurança pública, ela falou que ela está com os dados super atualizados, reconhecendo os pontos onde acontecem as coisas. A caminhabilidade é uma colega, né? Ou seja, tem um diálogo muito forte com a arquitetura, mas com umas visões não só de patrimônio, tá? Uma visão mostrando as outras potenciais do centro. Também tem do meio ambiente, que a Marta Machado e Eneida vão dar, né? A professora Viviane Lima Pimentel na História e Patrimônio, a professora Leonora Araújo e a arquiteta da Prefeitura de Vitória, Ana Karine Bellini, na oficina de patrimônio, na palestra de patrimônio. Então, tem esse diálogo com a universidade, tem diálogo com ex-alunos nossos ou com alunos em formação, que é o caso do Moisés Veiga, sobre a ecologia urbana. Ou seja, né, se tem uma questão que a gente tem que absorver no nosso planejamento, são as mudanças climáticas. Se você é negacionista, você não pode negar que existem as ilhas de calor, não pode negar que o calor cresce nas áreas urbanas, e isso tem que ser computado e viabilizado pelo planejamento, menos construções e mais áreas verdes, com, né, comida, né? Hoje mesmo eu vi a Tainá, que é a secretária do Meio Ambiente e do Clima do Rio de Janeiro, colocando. Rio de Janeiro tem altas florestas urbanas e tem parte de desertos alimentares que são inconcebíveis, né? O centro também tem uma floresta, né? Você pode dizer, o exatamente. Parque da Fonte Grande, né? Ali Exato. E tem o Parque Moscoso, que é maravilhoso também, né? Nós temos também um laboratório de pesquisa racializadas. Aqui o diálogo vai se dar com o Morro do Quadro, com a Fonte Grande, né? ou com o Mão.
ainda. Com o pessoal da economia, eu convidei o professor Ednilson Felipe para falar. É muito importante que o plano dê conta de trabalhar, de pensar o potencial do comércio, o que pode ser feito com esse comércio. E tem, né? Eu já vi gente reclamando dos impostos ou das possíveis facilidades que podem ser colocadas para os comerciantes e serviços. Existe já um trabalho né, de imposto com relação aos serviços, com a segurança já comentei, e a gente, mais o Vinícius Lamego de Paula, que é um defensor público e doutorando lá das Ciências Sociais, Naomi Rosa, nós vamos falar sobre a questão da moradia e botando o nome. Moradia é central porque ela atrai vários tipos de estabelecimentos, de movimentos, mas tem uma coisa assim que a gente não conseguiu trazer, que é o porto. Mas vai ter um encontro sobre o porto do professor Luiz Cláudio lá da História, que a gente está computando com ele, que o pessoal da Rambo vai lá ouvir o encontro do nosso querido colega, porque o porto realmente é uma questão fundamental. Por que nós chamamos o professor Zeca Brandão? O porto de Recife, que também foi fechado os galpões, lá tem hoje a maior arrecadação, porque foi lá que eles colocaram tanto o distrito criativo como um mini Vale do Silício. E eu acho que é uma oportunidade perdida. Me desculpe criticar quem pensou lá o negócio da alimentação, o parque de alimentação. É pouco, gente. Aquilo tem um potencial muito mais legal. Há pouco tempo atrás, em 2005, quando o Porto estava aqui, que todas as instalações estavam aqui, a gente fez um levantamento, várias empresas do arranjo produtivo de comércio exterior estavam localizados aqui. Quando a sede da Codesa vai para outro lugar, elas vão junto. Quando o Ministério do Trabalho vai para a Enseada, elas vão junto. Então, tudo é um arranjo produtivo que é necessário se estabelecer. O Hub Plus, né, que você colocou, é um bom ponto, mas é uma oportunidade perdida que seja apenas uma área para alimentação. O porto, aquele monte de galpão em reforma, tem 2... Parece que a bola da vez é é um dos aquela... maiores portos do Brasil, e eu vejo o porto de costas para o centro. Inclusive, assim, agora foi privatizado, não sabe o que vai ser. Antes era público, mas também não dialogava. O fato é que não dialogava com a cidade. E o diálogo não é só coisa, físico e quem visual, mora no centro não. sabe. Cara, às vezes você para ali na beira-mar, principalmente fim de semana, você tem uma mobilização, as pessoas param para assistir o navio entrar. Sim, e eu fico assim, me dá um sentimento, uma coisa... Só que a questão as pessoas do porto... olham, mas assim, parece que não dialoga. Mas então, a questão não é visual, gente. Não, eu sei, a questão eu tô dizendo assim, que tem espaços de governança que, por exemplo, na Europa, os portos europeus, sobretudo os alemães, os holandeses, a comunidade participa, tem um intercâmbio. No Brasil e na França, eu estudei bastante isso, a Marta estuda mais que eu. Mas aqui no Brasil, mesmo no porto público, não há esse diálogo com a comunidade. Ou seja, uma governança. Outra coisa que em Recife tem bacana, que a gente vê também em cidades daqui da América do Sul, das áreas centrais, eles têm entidades ou órgãos específicos para cuidar da área central. Recife tem uma entidade de governança, um conselho que é um conselho contínuo. Uma das conclusões que a gente já tem sobre a área central é que os projetos desde Luiz Paulo, passando por todos os outros prefeitos, quase todos, você teve planos ou de revitalização ou de requalificação do centro. Mas eles tiveram pontos de intermitência, não tiveram continuidade. Essa falta de continuidade é um dos fatores, ou seja, o centro exige uma manutenção, as áreas centrais como um todo, e uma governança participativa. É uma garantia constitucional a participação. E a ideia dos nossos diálogos é esse, que as pessoas vão conhecendo propostas, ou seja, você vai participar informado e com conhecimento. Em Belém tem esse caso das docas lá também, que foram... É o caso daqui, né, que tem espaços ociosos, como os armazéns, já funcionou aqui, Estação Porto, depois acabou, né, na gestão do João Cosa. Mas esses espaços são ressignificados. No caso lá, eu acho bem gourmet. Isso é até outra provocação que eu queria fazer também, porque
Existem muitos lugares em que você está fazendo esse processo meio que de elitização do centro, de apropriação, que acaba expulsando outras populações. Rosilene queria falar, não sei se é sobre isso, ou se quiser comentar acrescentando, também, sim, acrescentando a fala da Clara e também informando, né? Quando o diálogo sobre o centro foi pensado, e aí eu vou referenciar meus presidentes, tanto o Nino quanto o Wallace, né? Porque foi, inicialmente, nós sairemos ano que vem dessa gestão de Amacentro e precisamos deixar um legado para a cidade. Mas esse legado não pode ser o que a nossa diretoria pensa, e sim o que a comunidade pensa, e a partir daí veio os diálogos sobre o centro. Em setembro, houve uma reunião da Estação Porto com a Amacentro, pelo qual eles mostraram um projeto, de que forma a engenharia está trabalhando, o que está projetando, em que pé está, mostraram alguns slides, e o nosso pedido foi uma visita ao local. Nesse mesmo mês, o ministro, não vou lembrar o nome agora, mas esteve aqui no local, o governador de Minas, e essas pessoas que são de fora fizeram a visita à obra. E nós que somos aqui ainda não tivemos essa oportunidade. No entanto, como já estava assim, pensado mesmo o diálogo sobre o centro, e aí a gente está sendo inteligente, penso eu, Wallace, que é aguardar um pouquinho o diálogo sobre o centro para a gente saber exatamente até de que forma vamos dialogar com o Porto, de que forma você acabou de dizer para nós, né? Talvez um conselho, pode ser uma proposta, né? De criar um conselho, porque no passado o Porto dialogou com o Centro de Vitória, exatamente na região da Ilha do Príncipe, quando um grande número de pessoas ficou doente em função do estacionamento dos navios de carga. Então, aquela poluição levou muita gente a ficar doente. Eu participei muito pouco, isso foi em 2017, 2018, de lá para cá, terciarizou, terciarizou e veio pandemia e esse diálogo realmente está estacionado. Mas de uma forma muito saudável, nós vamos aguardar os resultados daqui, porque estamos muito confiantes no diálogo pelo centro, exatamente para brigar de uma forma mais eficiente, eu acho que essa é a palavra. Porque ali, por exemplo, está pedido, está pensado e pedido que um dos galpões seja cedido para a Escola de São Ministro da Piedade, que não tem sede. Aliás, recentemente, a sede que eles usam está sendo leiloada. Eles precisam de um espaço que tenha acústica. A Estação Porto atende nessa expectativa por ter menos moradia, né, ser fácil acesso para trazer os instrumentos, e até mesmo ela trabalhar enquanto museu. Eu estive agora recente no Museu do Samba. Que riqueza é aquilo ali! Não é só um museu, ao fundo tinha todo o barracão da Mangueira, toda a construção ali, ou seja, eles usaram da forma que a Piedade se organizada, a Escola de Samba da Piedade se organizada, poderá usar, né, se houvesse essa interação de diálogo. E nós Amacentro, somos favoráveis que tenha. Né? É importante você trazer Piedade, já foi falado aqui, mas assim, a gente não pode pensar o centro sem considerar Piedade, Fonte Grande, Morro da Capixaba, Vila Rubim, o próprio Forte São João, tudo isso quer dizer, é um entorno de muita diversidade, né? Sim, mas só para finalizar, todas as vezes que houve esse diálogo foi depois de algum conflito, assim, convite por convite não tem. Pois é. Que a gente possa, né, planejar, né, a partir do que a gente quer. Estou torcendo e não para que eles vejam problema. a entrevista do Século Diário. Eu acho que vou mandar o link. Tomara, manda lá. E pedir o pessoal compartilhar também, né? Mas é isso, vamos já nos finalmente. Deixo para vocês aí algum comentário a mais, o que vocês querem. Eu acho que fechando, assim, né, na minha fala, você trouxe uma coisa assim, que são os espaços que estão muitas vezes fora do nosso olhar, né? Por exemplo, você tocou num ponto aqui, que é centro, que é o Morro da Capixaba. Uma parte do centro onde não tem... Eu estou falando da acessibilidade que vai, falta acessibilidade lá em cima, falta habitação mínima que seja. Existe uma questão toda colocada lá, uma questão de vulnerabilidade social altíssimo, né? Um dos lugares do centro hoje que mais necessita, estou falando do território, bairro, centro, né? Que mais demanda necessidade de cestas básicas. Então, assim, tem muitas vezes, nós temos um olhar ali pela região da Dom Fernando, né, daquela parte ali, que também são olhares esquecidos. A gente traz, né, esse pensar, que é muito bacana. Estou falando do espaço enquanto urbano, moradia, né? E
esse olhar para o centro. Eu acho que é interessante isso, trabalhar essa multiplicidade, né, de cultural. Isso é preservar, isso é sadio, é extremamente sadio a gente termos, né, o subúrbio ali, com toda a sua diversidade, a gente passa ali, temos logo o Teatro Carlos Gomes com outro tipo de proposta, com as filarmônicas, com o rap que possa voltar ali na escadaria do Rosário, o samba com a Zilda. E aí você tem outro meio que é muito legal, que dá uma movimentada, que é o turismo religioso no centro. É importante dizer, por exemplo, né, como o trabalho que o pároco daqui tem feito, né, anualmente uma caminhada pelo centro histórico, via os monumentos religiosos. Isso atrai bastante. Então, a gente tem toda uma demanda. E aí, o que eu acho que cuidar também do que é mais precioso, que são das pessoas, né? Então, assim, esperamos que o diálogo seja o início de vários diálogos, que não acredito em um diálogo único resolvendo, solucionando os problemas. Esperamos que todos participem para que a gente possa dialogar. E já agradeço o espaço para, né, a gente estar aqui divulgando, mais uma vez, o Século Diário, parceirão aqui do centro, você... E que os movimentos comunitários, os moradores também têm esse olhar ampliado, né, que possam olhar para todo mundo que transita, que participa desses territórios, e também que as associações tenham essa autonomia e essa independência para atuar, né? Porque hoje a gente vê muito uma pequena política, às vezes, de troca de favores, de lideranças comunitárias que estão ali e, de acordo com a gestão, vão ver o que você consegue. Não é só isso, né? E eu acho que a Macento dá um exemplo também de, tipo assim, de que, quer dizer, ela tem que preservar a sua autonomia, tem que cobrar a gestão, tem que fazer parceria quando for necessário, lutar por melhorias, mas tem que estar ali, tem que estar atento ao conjunto de moradores, ao papel do bairro dentro da cidade e tudo isso mais, que eu acho que promete ser. Eu vou só acrescentar que, para quem quiser a programação completa, o Instagram é amacentro.centro e facebook.com/amacentro, tá? A programação completa lá do Diálogos. E pode ser inscrito na hora também. Tem muita gente que acha que ali a gente fez a inscrição pelo evento, mais para saber se tem pessoas com necessidades especiais, se elas vão levar crianças, para a gente se programar. Mas podem também fazer as inscrições nos dias, pode vir. Chegar lá. Gostaria de finalizar dando um informativo até, né? Em setembro, nós concretizamos um Conselho de Segurança Regional 1, 2 e 3, ao redor do maciço central de nossa região. A gente vem de Fradinhos até Morro do Quadro, Rubim Santo Antônio. E agora, no Dia da Criança, as vésperas do Dia da Criança, não sei se vocês acompanharam, houve um tiroteio em algumas regiões aí, e uma das regiões, por exemplo, atingiu um prédio na Rua do Vintém. Graças a Deus, foi numa varanda, não afetou ninguém, mas eu de perto, né, dialoguei com a síndica para saber o exato, dialoguei com a segurança pública para saber qual seria o encaminhamento, para recolher a bala e tal, e aí houve uma preocupação maior, porque enquanto conselho, nós sabíamos todas as festas, eu fiz um mapeamento de todas as festas que iam acontecer e encaminhamos a segurança pública dizendo, nós temos 11 festinhas do Dia da Criança, exceto a do Parque Moscoso, que era pública. As demais eram todas organizadas por sociedade civil, coletivos, instituições, associações, igreja. E um dos pontos assim que a gente teve o maior carinho, que foi a última, que foi domingo, foi na ocupação Chico Prego, que está aqui na Cidade Alta. Estão falando em moradia, a gente não pode esquecer de referenciar essa ocupação que está lá, que resiste, né? Eles saíram de frente para a prefeitura no início do ano e estão lá já há quase 5 meses. Lá tem 15 crianças, fomos lá fazer a nossa parte, mas todas essas 11 festinhas, dado a essa preocupação que antecedeu o Dia da Criança, foram monitoradas de perto pela segurança pública. E o nosso pedido foi, a gente não quer uma viatura parada, a gente quer a garantia que eles estão seguros. E assim foi feito, né? A comandante veio, a paisana, com outros militares, acompanhou todas as festas, na segunda-feira deu o relatório para nós. Esse é o diálogo que queremos. Um diálogo tranquilizador. Essa é a segurança pública que queremos, um de cultura de paz. Que bom, Clara, você quer... Eu quero agradecer
tanto esse espaço que você nos deu hoje, como os colegas que colaboraram, né? O ProDesign, que fez a nossa arte, está super lindo. O pessoal da Arte Livre, que na primeira vez não vai ser, mas das próximas vão ser elas que vão tomar conta das crianças. E também, né, o UBS, que nos ajudou a pensar, que é da Manuela Blanc lá, a Macentro, né, que nos convidou. E a FAPES, porque vai ser com a verba, a gente escreveu, foi muito bem pontuado, ainda bem. E Fundo de Amparo à Pesquisa do Espírito Santo. O fundo, também fundo de Amparo à Pesquisa. Centro, né? Também está no centro. E nós vamos dialogar, se nós temos esperança de dialogar com o planejamento que está em andamento, né, o plano integrado de conservação da área central do Centro de Vitória. Perfeito. Então, reiterando o convite, né? Sexta-feira, quem está assistindo agora, 20 de outubro de 2023, de 18h30 a 21h30. O tema é Patrimônio Artístico Cultural Histórico, com a Ana Karine Bellini, arquiteta da PMV, Prefeitura Municipal de Vitória, e a Leonora Araújo, que é historiadora e professora da UFES, lá na FAFI, e no sábado também na FAFI, de 9h30 a meio-dia e meia, a oficina História, Patrimônio e Conservação, com a arquiteta Viviane Pimentel, professora da FAESA, e Marilene Magalhães, da Macentro, e Flávia Botecchia, arquiteta e professora da UFES. E depois, novembro e dezembro, tem mais 2 ciclos, né? Sim. Aí dá tempo também da galera respirar, pensar um pouco, refletir, trazer novas inquietações também, né? Deles, ideias, propostas. O malabarismo deles. Só agradecemos vocês terem topado. Obrigada também ao Vitor Século Diário pelo espaço. E é muito importante para uma associação de moradores ter vocês por perto, viu? Beleza, estamos aqui. Agradecer aqui também o Cauã Elmer, que está na produção, aqui na parte técnica, ao Estúdio 42B, aqui direto do Centro de Vitória. E lembrar que você pode acompanhar o Século Diário no YouTube, nas plataformas de áudio, né? Procurando lá pelo Século Diário. Também no Instagram você pode encontrar o @tvséculo e o seculodiario.com.br. Todo dia tem notícias novas aí sobre uma perspectiva crítica, né? E obrigado a vocês por trazerem todas essas ideias e percepções, né, importantes e críticas sobre o centro e sobre a cidade. Então a gente volta toda quarta-feira às 8h30 com a entrevista do século e outros programas que estão aí nos canais. Então, até logo, valeu, um abraço. Entrevista do século. Conversas para pensar a realidade e a transformação do Espírito Santo.